E galera do Me Salva, agora vamos fazer então a nossa última aula, que a gente vai revisar algumas funções. Depois disso a gente vai entrar então na parte de confecção de gráficos. Vamos começar a misturar essas funções, adicionar constantes aí, e vamos ver como é que os gráficos dessas funções vão se comportar. Mas primeiro então vamos relembrar algumas coisas que tu já deve ter visto no ensino médio, talvez lembre, talvez não, enfim. A primeira função que a gente vai ver aqui é a função hiperbólica 1 sobre x. Essa função é bastante importante, ela vai aparecer bastante no cálculo, e muitas vezes aqui, em vez de tu ter um x, tu vai ter, por exemplo, um polinômio. São problemas bem clássicos da área de limites aí, por exemplo. Como é que essa função se comporta? Olha só, não é muito difícil da gente analisar ela. A primeira coisa que tu tem que perceber de cara aqui é que o nosso x é diferente de zero. A gente tem uma restrição nesse nosso domínio aqui. Agora, vamos ir pensando em como é que vai se comportar o gráfico dessa função. Então, a função é y igual a 1 sobre x. Beleza, olha só, vamos começar a pensar nisso aí. Vamos pensar primeiro aqui, ó, quando x é grande, aqui, ó. Pensa que x é um número muito grande. Tu está dividindo 1 por um número muito grande. O que isso dá? Vamos pensar, se a gente tem 10 dividido por 10, a gente tem 1. 10 dividido por 100, a gente tem 0,1. 10 dividido por 1000, 0,01. Então, olha só, conforme o x vai aumentando, x cresce, y decresce. Então, eu vou ter, quando x for muito grande, o meu y se aproximando lá do zero. Imagina que o x é 1 milhão, 1 dividido por 1 milhão é 10 na menos 6, um número bem pequenininho. Bom, conforme a gente vai aumentando, diminuindo o valor do x, então, o y vai aumentando. Então, a gente vai vindo para cá, se afastando desse zero. O que acontece quando x é 1? 1 dividido por 1 é 1. Então, a gente tem aqui ó, o ponto 1, 1 nesse nosso gráfico. Vamos continuar essa análise agora. Quando o x está entre 1 e 0, o que acontece? Vamos pensar. Y dividido por 10 na menos 1 é 10. Y dividido por 10 na menos 2 é 100. Então, olha só, conforme o x se aproxima do nosso zero aqui, o y vai crescendo. E vai crescendo até chegar lá, ele fica tão grande quanto tu queira. Só que ele nunca toca no zero. Lembra aqui ó, que o x igual a zero está fora do nosso domínio. Então tá, a gente analisou aqui a função para x positivo. Agora vamos ver o que acontece para x negativo. Não é muito difícil de fazer essa análise, olha só. Y dividido por uma coisa muito grande e negativa, bom, y é claro que vai ser muito pequeno, próximo de zero, mas negativo. Por exemplo, y é igual a 1 dividido por menos 1 milhão, isso vai dar menos 10 na menos 6. Então o nosso gráfico ele se aproxima do zero aqui, ó. E ele vai ter um comportamento muito semelhante. Pensa quando x é menos 1 aqui, ó, a gente vai ter y igual a menos 1 também, esse nosso ponto aqui, e a hipérbole ela vai se comportar então da mesma forma que no primeiro quadrante, mas refletida. Então esse aqui é o gráfico de y igual a 1 sobre x. Bom, é bem bom ter esse gráfico aqui na cabeça. Agora, estendendo esse pensamento, a gente pode ver como é que vai se comportar o gráfico de 1 sobre x na n. Agora, esse n aqui vai ser algum número inteiro. Vamos pensar para n par. Por exemplo, y igual a 1 sobre x ao quadrado. Bom, quando o x é muito grande, o y se aproxima de zero. Quando o x é 1, y é 1. E quando o x é muito pequeno, o y é muito grande. Então, aqui, nesse primeiro quadrante, vai ser muito parecido com o 1 sobre x. Como a gente tem o quadrado aqui, isso significa que essa nossa variação aqui vai ser mais brusca. Quanto maior for esse 2, 4, 6, 8, assim por diante, esse gráfico vai ficar mais colado nos dois eixos aqui. E o que acontece quando o x é negativo? Nota, esse quadrado aqui ó, vai ter uma diferença bem grande para aquele outro gráfico lá. Por quê? Porque uma coisa negativa ao quadrado é positiva. Então, o gráfico aqui, ó, quando x é muito grande e negativo, o y é 1 dividido por uma coisa negativa ao quadrado e muito grande. Então, o y fica positivo, o y nunca vai ser negativo, apesar do x o ser. Então, o nosso gráfico vai ser aquela mesma hipérbole, dessa maneira aqui. Esse aqui é o gráfico de 1 sobre x na n para n par. Agora, se n é ímpar,
Daí é só tu pensar no gráfico de 1 sobre x. Ele vai ser exatamente do mesmo formato. Se a gente tiver y igual a 1 sobre x ao cubo, bom, para x positivo a gente tem a mesma hipérbole, para x negativo, como o cubo deixa o número negativo, continua negativo, então vai ser dessa maneira. E novamente, quanto maior for o expoente, mais próximo do eixo vai estar esse gráfico aqui. Então essas foram as funções 1 sobre x. Agora, vamos relembrar mais uma. Primeiro, os círculos, que a gente vê bastante na geometria analítica lá no ensino médio. Normalmente, como é que a gente define isso aí? X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, em que o raio aqui é uma constante. Vamos fazer esse gráfico, a gente tem aqui ó, o centro lá, lembra x menos x0, em que x0 é o x do centro, etc. Vai ficar aqui então esse nosso círculo azul. Tá, e o círculo bem feio, mas tá na mão. Então, o que é bem importante tu notar aqui? Vou reescrever aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Olha só, esses pontos aqui são os pontos x igual a r, menos r, y igual a menos r, y igual a r. Isso aqui não é uma função. Por que não é uma função? Por causa da definição básica de função. A primeira coisa que a gente vê quando a gente estuda funções é o seguinte, ó. Para cada x, tu só pode ter um y. Isso significa que se tu fizer uma reta horizontal, ou vertical aqui, ó, tu só pode ter o cruzamento em um ponto da função. Nota que numa reta aqui, ó, tu vai ter o cruzamento em 2 pontos. A gente diz que aqui, ó, o y está definido implicitamente em relação ao x, que nem a gente viu lá na definição de função implícita. Mas o que é bem importante também é tu perceber que isso aqui pode ser escrito como uma função. Como é que vai ser isso? Olha só, vamos isolar esse meu y aqui, ó. Eu vou ficar com y ao quadrado igual ao raio ao quadrado menos o x ao quadrado. Por que eu não posso isolar? Por que eu não posso tirar a raiz aqui? Lembra que isso aí implica que a raiz pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, eu vou ter aqui, na verdade, duas funções, ó. Eu vou ter uma função, vou fazer em preto aqui, que vai ser a função y igual a mais r ao quadrado menos x quadrado. E o que essa função representa? A parte superior do nosso círculo aqui, ó. Nota que agora ele é uma função. Por quê? Porque quando eu fizer as minhas retas verticais, eu vou estar sempre cruzando em um ponto só. E a outra função é a função y igual a menos essa raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, que representa essa parte de baixo da nossa circunferência aqui. Então, essas aí são as funções circulares, aí, as funções que determinam uma circunferência no plano cartesiano. Por fim, vamos ver aqui a função raiz de x. Uma função também importante. Como é que é o gráfico dessa nossa função? Primeira coisa para tu traçar esse gráfico aqui é tu perceber que a gente tem uma restrição no nosso domínio aqui. O nosso x ele tem que ser maior ou igual a zero. Como é que é o gráfico? Então, olha só, vamos pegar alguns pontos. Se x é zero, o que acontece? A gente tem o ponto 0, 0. Se x é 1, y é 1. Conforme x vai crescendo, o que acontece? Se x é 9, y é 3. Vamos marcar aqui. Se x é 4, y é 2. X é 9, está lá longe, o y é 3. Então é uma função que ela vai crescendo, ela sempre continua crescendo, mas ela cresce bem devagar. Ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Ela cresce muito lentamente. Isso aqui tu pode daí provar no cálculo como é que ela está crescendo. Isso é o que tu vai tratar lá quando começar a ver as derivadas. O que aconteceria se em vez de definir essa função assim, eu definisse ela assim, ó. Bom, daí é outro caso, ó, porque daí eu estou novamente com uma função implícita, eu não estou isolando o y, e agora eu tenho de novo a parte de cima e a de baixo. Então,
Daqui eu vou tirar duas funções, essa nossa em azul, que é o y igual a raiz de x, e eu posso também isolar de outra maneira e ficar com y igual a menos raiz de x. Então nota que isso aqui não é o mesmo que isso. O que acontece? Se eu tomar essa função em vermelho, eu vou ter o seguinte gráfico, ó. Assim, nota que eles são simétricos aqui, só que se tu define a função dessa maneira, ela não é uma função propriamente dita, porque, de novo, aquele teste das retas verticais não funciona. Então, essas foram mais algumas funções aí que a gente viu para relembrar esses conceitos aí de raiz, circunferências e das hipérboles ali, 1 sobre x. Na próxima aula, então, vamos começar agora sim a fazer bastante gráficos aí de funções, que vai ser uma matéria bem explorada durante o curso de cálculo. Então era isso e até as próximas aulas.